Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Com a explosão de casos de dengue, é importante que todo brasileiro fique atento aos sintomas e ao tratamento da doença. Confira quais remédios podem ser usados para tratar a doença. A dengue se manifesta nas pessoas pela dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre, enjoos, vômitos e manchas vermelhas. Também pode causar outros sintomas, como sonolência, irritabilidade e confusão mental. A doença é dividida em dois grupos, a dengue clássica e a hemorrágica, quando a infecção começa a destruir plaquetas responsáveis pela coagulação e o paciente passa a ter sangramentos na gengiva ou nas fezes. É importante reforçar que não há um medicamento específico para o tratamento da dengue, mas há remédios disponíveis para amenizar os sintomas, e eles devem ser indicados por um médico, já que muitas dessas medicações são usadas no dia a dia e vendidas sem a necessidade de prescrição médica nas farmácias, e elas podem sim aumentar o risco de sangramento. Especialistas, inclusive, alertam que alguns medicamentos não são indicados para tratar os sintomas da dengue porque podem piorar o quadro de saúde do paciente. A classe farmacêutica dos salicitatos, da qual fazem parte a aspirina e a AS, não devem ser usadas por pacientes que estão com suspeita de dengue ou que foram de fato diagnosticados com a doença. Eles podem afetar na coagulação, aumentando o risco de sangramentos e o agravamento da doença. Fazem parte desta categoria os derivados do ácido acetil salicílico, como diflunisal, salicilato de sódio e metilsalicilato. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, o piroxan e o naproxeno também devem ser evitados, assim como os corticoides, como a prednisona e a hidrocortisona. O Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que não há nenhum estudo que mostre a eficácia da ivermectina contra o vírus. Por outro lado, os dois medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona. Ambos podem ser usados com segurança e ajudam a amenizar as dores e o mal-estar. Além disso, é importante beber bastante água para hidratar o corpo. O paciente também pode fazer uso de soros para repor os sais perdidos. Uma nova modalidade de fundo vinda do FGTS promete aliviar a prestação da casa própria e deve sair em março. O dinheiro deve ser liberado, em princípio, para famílias que ganham até 2 salários mínimos. Mais adiante, a ideia do governo é ampliar para todos os contemplados do Minha Casa Minha Vida. De forma prática, o trabalhador poderá optar por um imóvel mais caro, pagando uma prestação menor. Isso também pode beneficiar famílias que não conseguem pegar um empréstimo habitacional devido ao comprometimento de renda exigido. O FGTS passa a ser contado como renda mensal, o que não ocorre hoje. O FGTS Futuro foi instituído pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo Lula manteve a ideia e agora vai regulamentar o uso da modalidade. Em 2023, mais de 200 mil celulares foram furtados ou roubados só na cidade aqui de São Paulo. Mais do que subtrair o aparelho, a intenção dos criminosos é acessar aplicativos de bancos para tirar dinheiro das vítimas. Para reduzir os danos, é importante aprender a se proteger. É realmente assustador o número divulgado pelo Instituto Sou da Paz com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Mais de 200 mil aparelhos roubados ou furtados só aqui na capital paulista em 2023. E é com base nesses altos índices de roubos e furtos, não só aqui em São Paulo, mas em várias outras capitais brasileiras, que os especialistas alertam para a importância de se redobrar os cuidados com as configurações de segurança, tanto do aparelho quanto dos aplicativos. A orientação é usar sempre aquela configuração de bloqueio da tela de início do celular,
também com opção de bloqueio automático quando não está em uso. Isso porque quando o aparelho está desbloqueado, os criminosos têm acesso a tudo e podem conseguir inclusive alterar senhas de bancos usando o e-mail ou o SMS. Por falar nisso, outra recomendação é nunca utilizar aquele recurso de lembrar ou salvar senhas nos sites. E também não se deve anotar as senhas no próprio celular. Também é necessário usar senhas fortes, com vários caracteres. E ainda é possível utilizar ferramentas de segurança, como reconhecimento facial ou biometria. O governo federal também criou o programa Celular Seguro, que facilita o bloqueio dos aplicativos caso o celular seja furtado ou roubado, além de bloquear também as contas bancárias. Agora, para quem ainda não baixou o aplicativo Celular Seguro, é possível apagar os dados remotamente acessando o Google para celulares com sistema Android ou a página da Apple para quem tem iPhone. E aí é preciso notificar imediatamente os bancos onde tem conta e também a operadora de telefonia para o bloqueio do chip. Além disso, é necessário trocar as senhas e as configurações de autenticação das contas e de todos os aplicativos instalados no aparelho. É preciso trocar especialmente a senha do e-mail. E, por fim, é importante registrar um boletim de ocorrência caso tenha o celular roubado ou furtado. Nos destaques internacionais, autoridades estrangeiras lamentaram a morte do líder da oposição política da Rússia, Alexei Navalny, em uma prisão no Ártico. Navalny ficou conhecido internacionalmente após ter sido envenenado em 2020, um caso que atraiu manchetes globais. Deshalb stehen wir füreinander ein. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que estava muito triste com os relatos sobre a morte de Navalny. Enfatizou que era um sinal terrível de como a Rússia, como país, mudou nos últimos anos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o presidente russo de ordenar a morte do opositor. Obviamente, ele foi morto por Putin, como milhares de outros que foram atormentados, torturados por causa desta única pessoa, disse ele. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a notícia sobre a morte do líder da oposição russa na prisão ressalta o que ele descreveu como fraqueza e podridão do sistema construído pelo presidente Vladimir Putin. Yulia Navalny, esposa do opositor russo, discursou emocionada em Munique, na Alemanha, logo após a morte do marido. Ela pediu que a comunidade internacional se una para lutar contra o regime da Rússia. Quero que Putin e todos ao seu redor saibam que serão responsabilizados por tudo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido. Esse dia chegará muito em breve, disse ela. Путинские друзья его правительства знали. Segundo autoridades russas, Navalny morreu depois de desmaiar e perder a consciência na colônia penal ao norte do Círculo Polar Ártico, onde cumpria uma longa pena de prisão. O político de 47 anos, de longe o líder da oposição mais famoso da Rússia, ganhou destaque há mais de uma década ao satirizar a classe de elite em torno do presidente Vladimir Putin e ao expressar alegações de corrupção em grande escala. E antes de encerrar, vamos falar um pouco sobre esporte. Olha só, o atacante Mbappé comunicou aos dirigentes do Paris Saint-Germain a intenção de deixar o clube da capital francesa quando terminar o contrato no final da atual temporada, que termina logo no meio do ano. O astro mundial do futebol de 25 anos chegou ao PSG em 2017 e em 2022 renovou o contrato por 2 temporadas com a opção de uma terceira adicional. Mbappé já tinha renunciado à ativação, o que iniciou uma série de rumores sobre uma eventual saída. Questionado pela AFP, o clube se negou a comentar, assim como pessoas do entorno do jogador. Depois de 7 temporadas no PSG, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, Mbappé parece ter encaminhado a ida para o Real Madrid. Fontes afirmam que clube e jogador já mantêm negociações, mas o Real Madrid preferiu não comentar.
Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo dia para você.